Vamos começar a nossa webinar. Hoje nós vamos falar sobre sistemas fotovoltaicos, tá? Sustentabilidade e sistemas fotovoltaicos. Eu sou o professor Leonan, dou aula aí na parte de estruturas aí da Unigran Rio, como professor das cadeiras de concreto armado 1, concreto armado 2, hiperestática. E eu andei fazendo aí alguns cursos aí sobre painéis solares. Comecei a montar uns sistemas e vou mostrar para vocês o que eu consegui fazer, quais as vantagens e desvantagens. A gente tem aí a participação na nossa webinar do professor John e do aluno Gabriel. Eles vão falar um pouquinho sobre eles. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou participar mais para aprender com vocês. Já é um assunto que até pouco tempo atrás, é um assunto já antigo, né? Mas hoje em dia já se tornou uma realidade, né? Hoje você vê muitas pessoas instalando, né, o sistema fotovoltaico ou no comércio, ou na sua residência, e é um grande, como o Leonan falou, já se desponta aí como um mercado aí para ser explorado, né, por arquitetos e engenheiros, né? Então eu vou passar a palavra para o Gabriel. O Gabriel fez aí um TCC, eu acho que para mim foi o melhor TCC sobre o tema de sistema fotovoltaico até hoje, na Unigran Rio, tá? E aí eu vou passar a palavra a você. Hoje você é o astro. Eu só vou estar comentando aí junto com o professor Elvio. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel Expedito. Sou aluno do 10º período da Unigran Rio. Como o professor John falou, eu estou apresentando o TCC de instalações fotovoltaicas para implantações residenciais, né? Que é um meio mais viável hoje, não é tão caro quanto a galera pensa, não é um projeto tão difícil e tem um benefício absurdo, como o Leonan vai mostrar mais para frente, mostrando um projeto real que ele desenvolveu e mostrando uma conta de luz, qual foi o resultado final do projeto dele. Tirando o fator ecológico, né? A quantidade de CO2 que a gente deixa de emitir em uma casa por ano também é algo monstruoso e vale muito a pena acompanhar tudo até o final para poder saber um pouco mais sobre o assunto. Obrigado, Gabriel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar umas apresentações, né? E aí, quando o John ou o Gabriel quiserem interromper, pode interromper, tá? Olha aí, nosso tema de hoje vai ser sistemas solares fotovoltaicos, sustentabilidade e economia viável. Mais uma vez, eu me chamo Leonan, né? Estou aqui porque quero falar para vocês sobre sustentabilidade. Hoje, investir em sustentabilidade é possível. É possível investir e ter lucro. Por que o meu foco aqui é questão de ter lucro? Porque pelas pesquisas, né, esse é um dos pontos mais importantes que levam alguém embora a gente ache que a sustentabilidade, né, um desses pontos mais importantes aí que a gente tem aí é a questão da nossa economia, né? E o que é sustentabilidade? Então, definição de desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer as capacidades de atender as necessidades das futuras gerações. Ou seja, a gente tem as nossas necessidades de luz, de água, de telefone, de consumo, mas a gente não pode passar por cima das necessidades dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que irão suceder a gente, né? A gente não pode chegar e consumir tudo. A gente tem que pensar em sustentabilidade. Esse daí é o futuro. É a gente se utilizar dos meios sem prejudicar aqueles que vão vir depois da gente. Então, essa é a definição de sustentabilidade. A gente pode aplicar essa definição, isso em várias áreas do mercado. No nosso caso aqui, a gente vai dar um foco em economia de luz, conta de luz, né? Geração energética, mas a gente pode dar um foco, por exemplo, em reuso de água, né? Já é muito comum aí a gente ver aí TCCs falando sobre reuso de água de chuva. Na arquitetura também eles fazem muito a questão de green buildings, né? São construções verdes. Tô certo ou tô errado, John? Certo. Esse negócio de green building, isso aí vai se investir muito nisso aí para os próximos anos, né? Então, olha só, algumas vantagens da gente utilizar a energia solar.
economia de até 95% da conta de luz, né? Esses valores são médios, tá? A gente não consegue economizar 100% porque a gente ainda tem que pagar taxas mínimas de consumo de luz. Conta de luz imune à inflação energética. Isso significa dizer que se a conta de luz subir, né, a gente vai estar produzindo a nossa luz. O que a gente vai estar pagando? Nossa inflação vai ser em cima da taxa mínima. Os bancos, no geral, eles estão investindo bem. Financiamentos de baixo custo. Hoje, se você chega com uma proposta no banco de painéis solares, você tem vários descontos lá. Você vai pagar empréstimo pessoal a custo de empréstimo mais barato, né? Eles estão incentivando. Alto retorno do investimento. E o tempo de retorno desse teu investimento é algo em torno de 6, 7 anos. Aqui no Rio a gente consegue até... No Rio está rodando em torno disso, de 6 e 7 anos. Mas em outros estados que se tem investimentos maiores, né, do governo e tal, chega a 5 anos. Em 5 anos você tem seu dinheiro de volta. Isso é muito bom, né? Porque a vida útil de um sistema solar fotovoltaico, de um sistema desse aí, é de algo em torno de 25 anos. Então você vai lá, você vai instalar um sistema desse aí para durar 25 anos na sua residência e você tem o seu payback em 5, 6. Nos outros 18, 19 anos, 20 anos, você vai ter desfrutando de um benefício. Deixa eu ver o último aqui, o outro aqui. Valorização do seu imóvel, né? Energias limpas e renováveis, né? Você vai estar trabalhando com uma fonte inesgotável que é o sol, né? Quando é que o sol vai acabar? Para a gente nunca, né? Então a gente está se aproveitando de uma fonte que não tem fim, né? E a última vantagem aqui é essa baixa manutenção do sistema fotovoltaico. Que tipo de manutenção a gente tem? Lavar os painéis eventualmente, e o inversor que precisa ser trocado lá no meio da vida útil do sistema, com 15 anos. Só vantagem, né? Leonardo, acaba que com um alto retorno do investimento, painéis, uma vida útil longa dos painéis solares e tudo mais, eu não consegui ver ainda, pelo menos no Rio, condomínio utilizando muito disso, né? Porque condomínio, pelo menos taxa de condomínio que eu estou acostumado, a conta de luz vem algo quase que absurdo. Você olha, aparentemente não gasta muita coisa, só que a conta ali dividida para todo mundo, às vezes dá 300, 400 reais de condomínio, só de conta de luz. Tem um certo preconceito, a galera achando que é cara demais. O que você falaria sobre isso? Então, olha só, eu acho que aí ainda falta uma conscientização do pessoal, né? E aí mesmo em Duque de Caxias, aí o professor Emerson falou que instalaram um sistema desse aí na conta de luz do prédio dele. Então, as despesas com piscina, com elevador, foram quase zero, conta mínima, né? Então, eu acho que falta ainda uma visão ainda do pessoal de uso disso aí. Aqui em Niterói tem um amigo que mora num prédio aqui próximo onde eu moro, e eles instalaram também lá no condomínio deles, né? Então, eu acho que isso aí é questão de tempo, né? Nós temos mercado, né? O que está faltando? Faltando o pessoal abrir a vista deles para eles poderem ver as vantagens. Quanto tempo tem esse negócio de painéis solares? Isso aí é novo, vem de 10, 12 anos para cá, né? Então ainda falta, isso ainda está faltando se fixar no mercado. Está vindo com força, com certeza. Mas 10, 15 anos é novo. Eu acho que é uma ideia nova. Acha que é um mercado bom para os alunos ingressarem, os próximos formandos de engenharia civil, engenharia elétrica e demais? Eu acho que é um mercado a se pensar sim, tá? Não se deve jogar fora essa ideia, não. Nós aqui no Rio, a gente ainda tem alguns problemas, né? Aqui no Rio, para engenheiro civil, essa é uma área mais restrita, até porque os engenheiros eletricistas estão fazendo reserva de mercado em cima de painéis solares. Mas em outros estados, não. Eu tenho um conhecido que ele é engenheiro eletricista da Bahia, e lá na Bahia, um engenheiro civil ele pode assinar a parte de montagem de painéis fotovoltaicos.
ficando só a cargo do engenheiro eletricista a obrigação de fazer o projeto. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio, o projeto e a montagem obrigatoriamente tem que ser feita por um engenheiro eletricista. Mas é uma área que vai crescer muito, acho eu. Essa questão aí de atribuições, né, profissionais, ela está muito judicializada, né? Por exemplo, como você falou, alguns engenheiros civis, né, por exemplo, não podem assinar para-raio, mas aí teve uma associação de engenheiros civis que entraram na justiça e conseguiram. E aí só os engenheiros daquela associação podem assinar para-raio. Tem também os arquitetos que num estado aí conseguiram também, a concessionária estava barrando, né, projetos de arquitetos, aí entraram na justiça. Então, uma coisa judicializada, mas eu acho que merece aí a gente estudar a fundo, né? Pode ser que isso no futuro aí, essa questão de atribuições profissionais, né, sejam modificadas, né? A gente tem um problema dos nossos órgãos serem, do nosso CREA, por exemplo, ser regional, né? Submetido ao CONFEA, que é nível federal, né? E isso aí causa algum problema, né? Eu acho que a gente devia ter eu acho que eles não se comunicam direito, porque a decisão de um tinha que ser a decisão de todos. Leonan, você sabe se os técnicos de eletrotécnica podem assinar projeto aqui no Rio? Técnicos em eletrotécnica podem assinar projetos no Rio, desde que os projetos sejam tem um nível lá de quilowatts que eles podem assinar. Técnicos em eletrotécnica e eletricistas técnicos podem sim assinar projeto. Você vê, Gabriel, essa coisa das atribuições, né? Eu me recordo, né, quando participava lá das reuniões do CREA, né, tinha um técnico que ele conseguiu, né, ter atribuições para assinar como se fosse um engenheiro eletricista, né? Ele passou lá por uma sabatina, né, pela Câmara de Engenharia Elétrica, né, e conseguiu lá sendo técnico, né, ter a atribuição ali de assinar aquele projeto, uma carga de um engenheiro eletricista. Então, tu vê como é muito essa coisa das atribuições, elas são muito voláteis, né? Pode ser discutido, né? É verdade. Inclusive, na verdade, agora os técnicos estão para o CFT, né? Uns 2 dias atrás eu vi uma nota de repúdio do CREA que o CFT está querendo equivaler o técnico de mecânica a um curso de engenharia mecânico, dando as mesmas atribuições legais. E o CREA fez uma nota de repúdio e me parece que eles vão entrar com algum tipo de ação judicial para poder acabar com isso. Realmente, aí cada conselho faz uma coisa, briga para lá, briga para cá, acaba que a gente fica meio perdido, né, sobre o que pode e o que não pode fazer. Mas é uma coisa que a gente tem que estudar, né? Mesmo que não seja ali nossa atribuição, é um projeto né, de placa fotovoltaica, ela mexe com toda a edificação, né? A parte de estrutura, né, a parte de vedações, então ela merece aí ser estudada, né? Vocês têm toda a razão. Vamos dar continuidade aqui, então. Olha só, eu trouxe aqui uns dados, produção energética, produção da energia, utilização de energia solar pelo mundo. Então, esses dados, se não me engano, são de 2018, né? A China, ela está mandando ver, né? 25,8% da produção mundial é da China. A China produz 78 mil megawatts de energia, enquanto que nosso país só 1.400. Nós só produzimos 0,45% da energia global, da energia solar, né, do mundo. Pensando na utilização de energia solar, a Alemanha ela começou forte. Ela começou, inclusive, antes da China e do Japão, com esse negócio de painéis solares, porque ela tinha um problema sério de produção de energia, né? Ela não tem muito de onde tirar. Então, ela começou. Só que, se a gente for ver os dados de produção, na Alemanha produzem 13,6% da energia, eles produzem 13,6% da energia solar do mundo, sendo que a produção energética dele, a incidência solar
da Alemanha no melhor lugar que tem lá é equivalente ao pior lugar do Brasil. Nossa incidência solar no Brasil é maior no pior estado que a gente tenha, na pior posição que a gente tenha, do que no melhor ponto da Alemanha. A gente deixa de usufruir do que a gente tem, né? E os outros países, eles estão tentando. A China, por exemplo, ela tem um problema, negócio de poluição forte, né? Ela bota os painéis solares, mas a quantidade de emissão de poluente lá na China atrapalha a produção deles. Então, você veja, o Brasil tinha tudo para poder mudar a matriz energética do país de uma forma sustentável e a gente fica aí meio que refém da situação do país, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito desses dados? A China é a maior produtora de painéis e sistemas, né? Isso indiscutivelmente. Hoje ela produz e exporta para todo mundo, né? Não só painéis solares, como tudo, né? À toa que ela hoje é responsável por 25,8% de produção mundial de energia solar. Primeiro, para você inserir uma tecnologia, né, tem que fazer uma mudança de cultura, né? Então, o Brasil, como você falou no início, né, a gente tem aquela cultura que a colocação de painéis fotovoltaicos, né, é muito caro, né? Então, existe esse preconceito. E a coisa foi barateando, né? Como a China entrou aí na produção, a coisa foi barateando. Só que ainda existe aí essa quebra, né, desse paradigma, que é quebrar a cultura, né? E aí vale aí os órgãos, né, para fomentar. Estou até olhando aqui, depois no final da apresentação, coloco aqui o mapa solar do Rio de Janeiro, né, que é uma forma aí de fomentar essa questão da energia solar, né? Então, mapearam todos os telhados do Rio de Janeiro, e aí tem um mapa para poder fazer essa quebra de cultura. Então, a primeira coisa é a quebra de cultura, né? Quando você tem uma tecnologia nova, né, se o Brasil aí tem esse potencial, e a gente tem que quebrar essa cultura para poder inserir essa nova tecnologia, aproveitar, expandir, né? Então, tem um longo caminho aí que é a quebra da cultura, né? Vamos para a próxima apresentação. Olha só, esse daqui é um dado que eu tirei lá da Greener. A Greener pegou esse dado da ANEEL, né? E aqui a gente mostra a produção, o volume em megawatts de produção fotovoltaica relativo aos anos, ó. Isso tem a ver com a questão das instalações, né? Então, em 2016, olha só, esse negócio de painéis solares começou lá para 2010, 2011, né? E os dados eles começam a aparecer em 2012. Em 2016, a gente ganha um volume de instalação. Então, 53,9 megawatts instalado em 2016, 2017, 127, e 2019, 1.393 megawatts instalado. Quer dizer, a produção a instalação de painéis solares, a produção por instalação, né, ela aumentou de 2018 a 2019 3,5 vezes. Né? Então, vai dizer que isso não é um mercado promissor. Nós tivemos um problema sério esse ano com esse negócio de coronavírus, né? Mas a progressão de instalação e produção de energia solar que vem acontecendo é enorme. Com certeza, com certeza. E tende a crescer mais, né? Eu acho que sim, eu acho que isso aí tende a ir num exponencial enorme. Desde residências a indústrias, quem não gostaria de pagar menos na sua conta de luz? Então, olha só, capacidade de instalação acumulada por estado. Aqui é uma lista também da Greener, que ela disponibilizou, e ela pegou lá na Enel, né, do ano passado, no finalzinho do ano passado, produção de energia solar por estado, né? O primeiro estado que mais produz energia solar é Minas Gerais. 18,82% da produção de energia solar do país hoje pertence a Minas.
né? E o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro está em 7ª posição. Então, cara, eu acho que nossa número de unidades consumidoras, né, de energia solar, a gente está em 10 mil, né? Algo em torno de 10 mil, mas eu acho que Minas Gerais, 53 mil, São Paulo, 32 mil. Não parece muito, quando a gente imagina quem tem painel solar em casa e quem não tem, a gente acha que é pouco, mas aí no Rio a gente já tem 10 mil unidades consumidoras. E imagina daqui para frente, se o pessoal começar a investir nessa área, né? Aí, esse também é um gráfico interessante que eu tirei lá da Greener, tá? Então, olha só, as principais motivações de se obter um sistema solar fotovoltaico. No geral, eu imaginava, não sei quanto a vocês, né, mas eu imaginava que o pessoal pensava em sustentabilidade em primeiro lugar. Mas não é não. É economia de energia. Então, foi feita uma pesquisa e se diz que 92,7% do pessoal instala energia solar em primeiro plano por economia de luz. Por isso que no início da palestra eu comecei falando por que não economizar, né? E sustentabilidade só vem atrás depois de outros. Vem em terceiro lugar. Que o John falou ainda há pouco sobre cultura, sobre questão cultural, fundamental na instalação fotovoltaica. Aí a gente fala de economia de energia, outras, né, sustentabilidade, status, pesquisa, desenvolvimento e marketing. A gente não vê hoje uma edificação, um prédio, seja conjunto, seja casa, tendo da sua parte de projeto desenvolvimento fotovoltaico. Eu já vi projetos com instalação de CFTV, desde a sua construção, né, já vendo todo o ponto de CFTV, obviamente hidráulica, elétrica, tudo mais. Enfim, já vi instalação de tudo, mas eu não vi até hoje um projeto desde o início com instalação fotovoltaica. Acaba que realmente todo mundo pensa na economia de energia, que é o que basicamente é mais atrativo, a pessoa olha assim e já vê que é um retorno mais rápido, né? Poucos pensam na sustentabilidade. Só que como é que a gente faria para mudar essa cultura que que o John citou mais anteriormente? Será que falta um pouco de orientação nos engenheiros recém-formados, nos passados, no futuro? A gente não é muito voltado para essa questão de economia, né? De sustentabilidade. Eu acho que esse foco é um foco que é dado mais lá na arquitetura, né? Então eu acho que os arquitetos, eu acho que eles são mais direcionados a formas orgânicas, situações sustentáveis. Eu, por exemplo, passei a faculdade inteira, ninguém falou de sustentabilidade comigo. Eu fiz até aula de meio ambiente e tal, e nessa foi a única que a gente falava de sustentabilidade, nas demais. Eu já ouvi sobre sustentabilidade, mas realmente a arquitetura vê muito mais o projeto de arquitetura, telhado verde, enfim, tem muito mais sustentabilidade do que os projetos de engenharia, né? A gente pensa mais em reduzir custo e otimizar processos. Essa questão da análise energética, né? A gente já tem aí muitos softwares, a arquitetura ela trabalha, né, com a parte de conforto ambiental, e aí a gente acaba estudando essa parte de insolação, de análise energética da construção. Mas, assim, respondendo ao Gabriel, a questão da mudança de cultura, você está certo, a gente tem que modificar. Quando você quer fomentar uma tecnologia nova, uma técnica nova, você começa com os estudantes, né, de engenharia e de arquitetura. Então, você começa com palestras, né, dentro da universidade. Então, ali você já vai plantando a semente, né, para poder, no futuro, né, esses profissionais começarem, saiu da faculdade e já vai ter outros olhos, né, vão ser ali as pessoas que vão fazer o marketing, né, daquela tecnologia. Eu lembro muito bem, mas é uma tecnologia que sumiu, né? Eu fiquei pensando assim, pô, eu quero usar essa tecnologia, que era a tecnologia aí do ar-condicionado a gás, né?
residências, né? Uma tecnologia que sumiu, né? Porque ela era muito perigosa, mas ainda é utilizado em área industrial e shoppings, né? Alvenaria estrutural, né? Que hoje em dia tá bombando aí. Todo semestre tinha palestras sobre alvenaria estrutural. Então, a mudança de cultura, acho que ela começa aí nos jovens profissionais mesmo, Gabriel. Perfeito, perfeito. Eu também ouvi muito no início da faculdade sobre alvenaria estrutural, até steel framing também eu já cheguei a ouvir na Unigran Rio. Ainda bem que a faculdade ela dá os pontos abrangentes todos, né? Ela é capaz de mostrar as novas tecnologias. Isso é uma coisa muito boa da gente para a gente que está ligado à faculdade como profissional, né? Você vê as mudanças e as tecnologias mais a fundo, né? Sendo mais exploradas, né? Dentro de um escritório de projeto, por exemplo, você muito pouco vai ouvir falar de BIM se o escritório já não utiliza o BIM, né? Então, dentro de uma universidade, a gente já escuta mais. Drone, por exemplo, utilização de drone, né? Se você trabalha dentro de um escritório, algum tipo de coisa mais tradicional, né? Até hoje, nego usa tonelada, unidade tonelada força, né? Ainda não conseguiram entrar no sistema internacional, né? Essa questão de mudar a cabeça, né? Então, vou falar um pouquinho sobre tipos de sistemas comuns relativos a fotovoltaico, né? Então, nós temos dois grandes grupos. São os sistemas chamados off-grid, né? Que são os que são desconectados à rede, e os on-grid. Cada um dos dois tem suas vantagens e suas desvantagens, tá? O off-grid tem a desvantagem de precisar de banco de bateria, né? Então, você precisa ter baterias para guardar energia e poder usar no turno da noite quando você não está produzindo eletricidade. Então, essa é uma desvantagem desse sistema off-grid, já que baterias são caras e também tem vida útil hoje. Hoje já cresceu a vida útil para 5 anos. Né? Mas 5 anos, lembrando, é o tempo de retorno do sistema, né? Imagina, a cada 5 anos, quando você tiver retorno, você tem que comprar bancos de bateria novos. E o sistema on-grid, né, ele é o que é o chamado grid tie. Ele é aquele sistema que é conectado à rede pública. Então, você acaba utilizando a rede pública como se fosse seu banco de bateria. Você produz o seu excedente, você joga na rede, aquilo ali é convertido para você em créditos, né? A concessionária ela vai utilizar da sua energia no período de produção, no turno da manhã, né? E à noite você utiliza da energia vinda das usinas, né? Então você tem essa troca, você empresta a sua energia quando você está produzindo demais e você pega de volta à noite, né? Então esse é um sistema de crédito. A desvantagem do sistema on-grid, você não consegue cortar o seu custo em 100%. Tá? Você tem que pagar as taxas mínimas lá, né? Mais adiante eu vou falar. Aqui no Rio, em Caxias, por exemplo, eles cobram uma taxa em cima da produção que você ejeta lá, que deveria ser crédito, né? Então, ainda está em discussão ainda, mas eles fazem essa cobrança aí que encarece um pouco. Mas nós temos esses dois sistemas, né? E temos também sistemas mistos. Ele pode ser off-grid e on-grid, mas esse além de ser muito complexo, né? Ele não é muito conhecido. Então eu vou mostrar para vocês uns esquemas aqui adiante, ó. O John estava perguntando aí na apresentação do Gabriel como é que funcionava. Aí peguei um esqueminha lá, ó. A energia solar, o painel solar produz energia a partir da energia solar, né? Transforma aquilo ali em corrente. Isso aqui é um sistema off-grid, né? Aquele que a gente não conecta à rede, né? Elétrica.
a energia elétrica tem que entrar num controlador, ele obrigatoriamente tem que entrar no controlador, porque as baterias são de, quanto é que é, 12 volts, esse controlador vai pegar a energia solar de corrente contínua, e as baterias, elas também costumam ser de corrente contínua, né? Só que tem que ajustar a voltagem para não queimar a bateria, né? Então, ela estabiliza a voltagem e armazena nas baterias. Para você usar dentro de casa, você tem que puxar a energia da bateria e mandar para o inversor, e o inversor vai transformar a sua corrente contínua de 12 volts numa corrente alternada de 127 a 220, dependendo de qual lugar do país você esteja, né? Então, o sistema off-grid funciona assim. Você produz no painel, passa por um controlador de carga, o controlador de carga vai carregar suas baterias de dia e à noite você vai usar dessas baterias para poder alimentar a sua residência. Para você transformar num 220 ou 127, você precisa passar essa energia que está armazenada na bateria no inversor, e aí aqui você tem o controlador de carga, um inversor e um banco de bateria que você tem que instalar no teu sistema. Você tem os painéis solares que você precisa instalar também, né? Qual é uma vantagem de você ter esse sistema aqui? Você não precisa de liberação, por exemplo, da concessionária para instalar. Você pode simplesmente cortar sua luz lá, falar concessionária, não quero mais usar a sua luz, você corta lá, e aí você pode instalar, qualquer um pode instalar. Tá? Você fica isento de ter um projeto. Embora não seja recomendável, né? O interessante é que seja recomendável, que você procure um profissional qualificado para fazer um dimensionamento dessa estrutura, né? Para fazer um dimensionamento desse sistema, mas você fica isento de projeto ou qualquer coisa assim, né? E o sistema on-grid, que é conectado à rede, funciona assim, ó. Você produz sua energia a partir das placas solares, você produz corrente contínua e aí ele vai para o inversor. O inversor vai transformar sua corrente contínua, que está com carga com voltagem variada, e vai transformar em 127, né? E o inversor ele tem múltiplas funções, tá certo? E ele vai jogar a sua energia que ele transformou em 127, ele vai jogar na rede ou dentro da sua residência, né? Ele tem múltiplas funções. Primeiro, se a gente tem um sistema monofásico, bifásico ou trifásico, né? Nosso sistema ele tem, embora as fases são diferentes, porque a frequência de cada fase é diferente. Então, o inversor ele analisa a frequência de cada fase e na hora que ele converte para o 107 ou 220, né? Ele também ajusta a frequência para você poder despejar nas fases, fase 1, 2, fase 3. Essa é uma das vantagens do inversor. Outra vantagem do inversor, obviamente, transformar a corrente contínua, que é aqui a linha azul, em corrente alternada, que é como a gente recebe da rede, né? Que é como nossos equipamentos dentro de casa funcionam, né? Exceto celulares, que aí tem um inversorzinho, mas a grande maioria dos nossos equipamentos, corrente alternada. Outra vantagem do inversor, ele tem um sistema interno chamado sistema de anti-ilhamento. Esse sistema de anti-ilhamento é um sistema que se preocupa com a segurança de quem for fazer a manutenção do sistema do lado de fora. Vamos supor que energia da rede tenha caído. Se você continua produzindo energia, o que você está fazendo? Você está injetando energia na rede, mas a energia caiu. Aí sobe lá o técnico eletricista para fazer a manutenção, e aí o que acontece com ele? Ele, achando que não tem eletricidade, mete a mão aí na fiação. É eletrocutado, né? Então, para evitar esse tipo de problema, todo inversor moderno ele exige esse sistema de anti-ilhamento. Então, se sua rede cair, sua luz da rua cair, ele só vai ligar a produção
depois que a fase que ele tiver conectada se estabilizar de 3 a 5 minutos depois. Então, isso é uma vantagem de segurança, tá? Que o inversor tem. O inversor nesse nosso sistema é o coração da produção de energia, né? Essa energia produzida pelo inversor, ela primeiro alimenta os seus equipamentos caseiros. Então, se você está produzindo luz de dia, sua geladeira, sua televisão que está ligada, né, ela consome, primeiramente, preferencialmente, a energia que você produziu. O excedente vai para a rede e tem que passar por um medidor de energia. E não pode ser qualquer medidor. Então, você precisa pedir a troca do medidor para um medidor de dupla de entrada. Ele entra e sai, ele marca quanto entrou e quanto saiu. O excedente que você não consome dentro da sua casa é jogado na rede e vira crédito para você usar à noite ou nos meses seguintes. Então, esse é o funcionamento do sistema on-grid. Então, mostrei aqui os dois sistemas, né, esquemáticos, o off-grid e o on-grid. Esse sistema anti-ilhamento, Leonan, é uma exigência da concessionária de energia também, né? Não pode colocar um inversor sem esse sistema. Perfeito, não pode, eles não aceitam. Por isso que eles exigem projeto, né? E sim, precisa que os equipamentos sejam homologados. Eles verificam se o equipamento que você vai instalar realmente já tem esse sistema. O sistema fotovoltaico foi tão grande que hoje a maioria dos inversores tem conexão com Wi-Fi, você consegue ver a produção diária, se tem algum tipo de problema no sistema. Então está cada vez mais fácil, vamos dizer assim, né, para o usuário final poder acompanhar a sua produção de energia e ver a tempo real se está valendo a pena ou não, ficar mais confortável. Perfeito, é isso mesmo. O cara pode olhar no celular dele e ver quanto é que ele produziu por dia, ver até o gráfico da produção solar. Passou uma nuvem em cima, a produção solar, a produção de energia cai. Você consegue até isso estimar. Então, olha só, os equipamentos do sistema. Aqui, o primeiro pedaço, aqui, na primeira parte, aqui nós temos os painéis, né? Temos vários tipos de painéis, várias formas de se fazer painéis, né? Esses dois aí, o pretinho é o monocristalino e o azulado é o policristalino. A diferença de um para o outro é a fabricação e o rendimento deles. Então, o monocristalino ele tem um rendimento maior, mas ele também tem um custo maior. Ele é feito de silício, né? O policristalino ele tem outras combinações dentro dele. Os dois são comercializados. A diferença de produção energética é pouca. Então, a perda é pouca de uma para outra. Tá? Então, isso vai muito depender qual dos dois você vai instalar, questão de oferta e procura. Se o tamanho do seu telhado se comporta, se não comporta. Tá? No meio, nós temos o inversor. O inversor é o coração do sistema fotovoltaico. Tá? Ele é que vai regular, isso aqui para sistema on-grid, tá? Ele é o que vai regular a saída da energia solar dos painéis para a rede. E aqui do lado direito nós temos as string boxes. Então, as string boxes são as proteções, é ali onde ficam os disjuntores. Entre o painel solar e o inversor, nós somos obrigados a botar uma string box, né, que permita que você desligue o sistema e consiga fazer a manutenção do inversor sem tomar algum tipo de choque, né, proveniente da produção de energia solar do painel. Então, entre o painel solar e o inversor, você é obrigado a botar uma string box. E entre o inversor e o seu quadro de luz, seu medidor de luz, você é obrigado a botar outra string box. Então, nós temos em cima uma string box de corrente contínua, e a string box de corrente contínua ela tem um fusível ou uma chave seccionadora, né? Ela não é um disjuntor. Além disso, essa pecinha preta no meio. Além disso, do lado ela tem o sistema de proteção de surto, né? É o de aterramento. E entre o inversor e o quadro de luz, a gente tem que botar a string box de baixo, tá? A string box de baixo, ela vem com disjuntores convencionais, mas ela também tem que ter as proteções de surto lá dentro dela.
Dá para botar esse esqueminha aí, esse medidorzinho, que é um medidorzinho como se fosse um alicate amperímetro. Ele mede voltagem, tensão, corrente ali da saída. Isso é um bônus, né? Então, esses são as peças mais importantes do nosso sistema on-grid, né? Painéis, inversores, string box. Então, olha só. Isso aí é o sistema que eu instalei, tá? Isso foi na casa do meu pai. Isso é o telhado da casa do meu pai. E esses dois caras aí, um é o técnico, que está de chapéu azul, e o que está de chapéu branco é um engenheiro eletricista. Né? Todos eles precisam de qualificação, todos eles precisam de norma. Eles precisam ter o certificado da NR10 e NR35 atualizadas. A NR10 é para EPI e a NR35 é para trabalho em altura. Então, o pessoal que trabalha em cima de telhado, acima de 2 metros, já tem que ter o certificado da NR35 aí para poder trabalhar em cima do telhado. Todos eles de capacete, todos eles usando os equipamentos corretos, né? O cinto de paraquedista, que está preso no pé da caixa d'água por trás, não dá dando para ver. Aqui a gente instalou, basicamente um faz e o outro ajuda, né? Então, os painéis que a gente instalou lá foram os painéis da Trina Solar, 400 watts pico. Foram 14 painéis no total. E se vocês verem, esse aqui é um painel monocristalino, que ele é subdividido em duas partes. Né? O painel da foto anterior era um painel que ele parecia corridão contínua. Né? Esse aqui parece que ele é subdividido em dois pedaços. Isso tem umas vantagens e umas desvantagens, mais vantagens, né? Esse é um modelo mais novo. O Gabriel, no seu TCC, qual foi o produção do seu painel que você dimensionou lá? Foi de 320. Foi de 320. A gente tem aí 320, 360, 400, 410, eu acho que já estão fazendo até de 420 watts pico. Com a incidência máxima do Sol, na inclinação do hemisfério que a gente está posicionado, na hora mais propícia de produção de energia solar, esse painel é capaz de produzir 400 watts hora, né? Para esses casos. Mas isso não é verdade, né? Então, isso acontece lá por volta de meio-dia, uma hora que ele está na condição ideal. Mas ele produz energia lá das 6 da manhã até as 6 da noite. Ele vai variando de 0, chega a 400 watts e diminui, né? Então, o que a gente produziu, o que a gente instalou lá? 14 painéis desse aí. Produção lá de 594 kWh por mês. Para achar esse valor de 594, a gente tem que fazer um ajuste. Não é só pegar o 400 e multiplicar por 20, não, tá? Tem também as considerações como perda de carga, né? Do bombeamento em si. Você mesmo falou sobre a incidência solar de cada local. Perfeito, isso mesmo, tá? A produção do painel, a gente não consegue utilizar 100% do painel. Então, a gente tem uma perda aí, eu acho que, se mal me engano, eu não estou me recordando direito, mas até chegar no inversor, algo em torno de 17% a 20% de perda de produção de energia. Dissipado entre energia, calor produzido e outras coisas, né? Nesse caso aqui, a gente instalou a 23 graus, né, que é o ideal, mas existem telhados de 10 graus, por exemplo, 15 graus, que você instala na inclinação do telhado. Tá? O cálculo tem que ser refeito, a gente tem um cálculozinho para fazer essas considerações. Por que eu não instalei na inclinação do telhado? Porque o telhado do meu pai era quase horizontal. Né? E esses painéis exigem inclinação mínima de 10 graus para poder fazer a manutenção de limpeza padrão. Choveu, né? Esses 10 graus tiram o acúmulo de pó e de poeira em cima dos painéis, então eles têm que ser instalados com no mínimo 10 graus. Se o telhado tiver de 10 graus para cima, você pode instalar na inclinação do telhado.
Só tem que dar um reajustezinho no cálculo para saber a produção. Facilita muito para outros tipos de telhado, telhado colonial, por exemplo. O seu você tinha previsto no seu TCC que tipo de telhado, Gabriel? Então, eu fiz o projeto para uma casa, né? Lá é laje. Então fica mais fácil porque a gente só fez a estrutura metálica e colocou a angulação necessária. Deixa eu ver aqui, não lembro de cabeça qual foi o ângulo lá. Foi de 23 graus. Isso, então Foi de foi 23 igual. graus, de acordo por causa da altura do. Perfeito. Foi igual a gente fez aqui, então, na casa do meu pai aí. A gente também teve que instalar o suporte para poder botar nos 23 graus. Então, olha aí, o inversor. Igualzinho da foto, né? ABB. Foi a marca do inversor que a gente instalou lá. Inversor da linha ABB. Esse daí tem uma potência de 3,3 a 5 kW, tá? Os inversores, eles têm marca. Então, existem marcas de primeira linha e existem marcas que são mais baratas. A diferença de valores é coisa de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. É interessante a gente sempre pensar nesse negócio aí de marca de inversor, né? As marcas mais bem posicionadas nesse ranking, essa daí é a ABB, né? A Fronius está em primeiro lugar, tem algumas outras, tá? Nós temos aí um problema aí quanto à questão das marcas que são menos conhecidas, né? Questão de, se houver algum problema, pedir troca. Meu padrinho, ele instalou uma na casa de São Pedro da aldeia dele, e ele teve um problema com o inversor, teve que pedir a troca do inversor dele, e ele teve um problema muito grande com esse negócio de troca. Ficou 3 ou 4 meses sem utilizar o sistema, né? Porque ele comprou um inversor que era considerado não tão boa quanto as marcas mais conhecidas, né? Então, isso é um caso aí que a gente tem que sempre pensar na hora que for instalar isso. Será que R$ 1.000 ou R$ 2.000 de diferença vale a pena comprar um inversor mais barato? Acaba que agora está tendo um suporte melhor, né? Pelo menos de acordo com as outras fabricantes. Não quero ficar fazendo propaganda, mas é o que parece. Tem uns chineses aí mesmo que você encontra baratinho na internet, parece que vale a pena, mas se você não conseguir homologar, não serve de nada, né? Você fica com um projeto, com instalação na sua casa para nada. Tem gente até que liga assim mesmo, se tiver aqueles relógios antigos, ele gira ao contrário ou para de girar, o cara acha que está tudo bem, mas não é o correto se fazer. Aí, ó, NBR tem que ser pensado sempre nas NBRs, né? 5.410 é a NBR de instalação elétrica. Então, isso aqui é a parte de dentro do String Box. Tu veja as conexões do String Box, elas todas estão ligadas com as conexões direitinho, tá lá, o terminalzinho conectado. Então, isso aí é uma exigência do projeto para você poder instalar o painel solar. Existe uma diferença entre os cabos de conexão de corrente contínua e corrente alternada. Então, aqueles cabos, que vêm do painel solar até o inversor, eles não podem ser esses cabos convencionais que a gente compra. Tá? Eles têm que ser um cabo de alumínio com alta resistência de temperatura. Então, eles são os cabos um pouco mais caros. E aqui dentro, todos eles têm que ser montados com esse mesmo cabo, mesmo cabeamento. Tá? Então, essa chave preta aí, ela não é um fusível, ela é uma chave seccionadora, né? Como se fosse... Ela não é um disjuntor, né? Ela é uma chave seccionadora. Essa daqui é o equipamento que está instalado lá na casa do meu pai. Aterramento, né? Então, os aterramentos, elas têm que seguir um padrão. Todo painel solar, ele tem que ser aterrado. Eu já escutei dizendo que o equipamento da Fronius, que hoje é considerado um dos melhores, ele dá algum tipo de problema se ele não estiver bem aterrado. Você não consegue fazer a configuração dele. Desculpa te cortar, mas quando ele liga, na hora de configuração, ele vê se está sendo aterrado, ele vê se está aterrado para poder dar prosseguimento na configuração.
Então, eu não testei sem aterramento, né? Mas eu acho que se não tiver aterramento, ele não deixa prosseguir para a próxima etapa. Eu acredito. Eu já escutei dizendo que o equipamento da Fronius, eu acho que esse ABB também, porque a gente fez lá, então eu não testei sem o aterramento. Mas eles dizem que dá problema se não estiver bem aterrado. Dizem que aqueles microinversores também, né? Você pode usar um microinversor instalado embaixo de uma placa solar, né? Que aí você não precisa utilizar o inversor do sistema todo. Mas dizem que aqueles também, se não estiver bem aterrado, você tem um problema sério com a funcionalidade dele. Lá na casa do meu pai, que a gente fez essa instalação, eu botei esse aí, fiz um aterramento TT. TT é aquele aterramento dedicado, né, só para o sistema solar. A gente cortou o chão, botou aterramento, tudo de acordo com a norma de eletricidade. Barra, cabo rígido até a conexão. Então, nós temos aí alguns tipos de aterramento. Todos os aterramentos listados na norma são possíveis. Então, olha só, previsão de consumo gerado de fatura em quilowatts-hora. O verde claro foi tirado da conta de luz dele. Então, em 2019, quanto é que ele consumiu? Vocês vejam que nos meses de janeiro e fevereiro, que é o período de férias, que é quando está aquele verãozão, né? Tem um consumo maior de eletricidade. Essa é proveniente do uso de ar-condicionado, está todo mundo em casa, tá? Férias e tudo mais. Então, o consumo de eletricidade nos meses de janeiro e fevereiro sobem muito. E em junho, julho, agosto, né, é período de inverno. Então, se usa menos ar-condicionado, usa menos no consumo de eletricidade, né? Isso aqui falando em meses, né? O sistema solar fotovoltaico está em verde escuro, tá vendo? Ele também tem uma variação de produção. Tem meses que a luz é melhor do que outros. Então, nos meses de janeiro, fevereiro e março, a inclinação do Sol é favorável à produção de eletricidade. Nos meses de junho e julho, também a gente tem uma queda na iluminação. Só que elas não são proporcionais. A produção de luz, a queda dela não é proporcional ao consumo. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente pensa na conta? A gente tem que, nos meses de menor consumo, produzir mais, e nos meses de maior consumo, a gente vai se utilizar dos créditos que foram gerados na rede, para a gente, no fim das contas, tentar potencializar ficar no 0 a 0. De acordo com a concessionária, a gente pode utilizar os créditos até 60 meses depois da sua produção. Então, você tem aí um tempo grande para utilizar esses créditos, mas também não adianta você produzir em excesso, porque você vai estar gerando crédito desnecessariamente. E a previsão de pagamento de conta dele eu botei em cinza. A previsão inicial era dele pagar taxa mínima de luz R$100 por mas isso é o que a gente imagina inicialmente. A gente vai ver que, na verdade, não é isso aqui no estado do Rio, porque a gente paga um imposto chamado TUSD, né, que encarece um pouquinho essa taxa mínima. Mas, no geral, era para ser isso. A gente tem variação do consumo de energia, que a gente tem que levar em consideração, produção de luz, que a gente tem que levar em consideração, e outra coisa, eu não ia botar esse gráfico não, mas acabei botando. Mas esse gráfico é legal, olha só. Consumo médio diário vezes a produção. Se a gente olhar aquele gráfico cinza mais centrado ali, aquele ali é a produção, é a média da produção diária de um sistema solar fotovoltaico. Enquanto que o gráfico escuro é o consumo. Isso significa dizer que a gente vai produzir mais luz ali por volta de meio-dia, 1h, só que a gente não vai consumir mais nesse horário. A gente vai consumir por volta das 21h, 19, 20, 20 horas, que é o horário que está todo mundo em casa, tomar banho, ligar ar-condicionado e tal. Então, o nosso consumo maior diário, né, não é no pico da nossa produção. Então, a gente vai ter aqui 3 parcelas aqui subdivididas, né?
Nós temos aqui a parcela mais clara que pega os dois diagramas, né? Esse daqui é o quanto da sua produção você consome sem enviar à rede. A parte mais escura é o quanto você se utiliza da rede e a parte cinza meio termo é o quanto você produz em excedente, é o que você está injetando na rede, que está com a setinha vermelha aí, é o que você injeta na rede. E a setinha e o escuro é o que você usa da rede. Tá? Então, você tem que equilibrar esses gráficos. A parte escura e a parte cinza média, né, elas têm que ter mais ou menos o mesmo volume por dia. Enquanto que você pensa naquilo ali por dia, por mês você tem que pensar em equilibrar esses gráficos para você ter uma utilização caprichada do teu sistema solar. Análise do fluxo de caixa acumulado por tempo de retorno. Então, aqui para baixo, né, a gente tem o quanto é que ele gastou. Se mal me engano, foram 32 mil reais para instalar esse sistema lá. 32 mil reais. No primeiro ano, ele pagou os 32 mil reais, né? No segundo ano, ele economizou uma conta de luz que deu uma amortizada. Quando chega aqui por volta dos 7, 8 anos, a conta inverte. Esse ponto de inversão daqui é o que a gente chama de payback, o tempo de retorno. Então, depois desses 6, 7 anos, 8 anos, ele vai estar pagando conta mínima de luz e o excedente ele vai estar botando no banco, no bolso. Depois de 25 anos, né, considerando uma inflação e tudo mais, ele vai ter economizado algo em torno de 300 mil reais. Isso é uma previsão, tá, gente? Então, ele vai pagar 32 mil aqui e no final da vida útil dele, ele economizou 320 mil, sei lá. Então, olha só, eu trago uma linha nesse gráfico para mostrar o tempo de retorno. O tempo de retorno é onde ele passa, deixa de ter prejuízo e passa a ter lucro. Tempo de retorno desse projeto aqui, 6 anos e 8 meses. Isso significa dizer que depois desses 6 anos e 8 meses, ele tem o dinheiro dele todo de volta e aí ele vai passar só a usufruir. Se a gente for pensar direitinho, né? A gente não quer instalar um sistema, vai levar muito tempo para instalar, para ter retorno. Tudo bem, você não vai instalar, mas você vai ficar pagando luz ad eterno. Você vai ficar 25 anos pagando luz, enquanto que ele vai pagar só, teoricamente, 6, né? Se fizer aquela distribuição. Para usar uma fonte que é renovável, sustentável. O sol está lá, ninguém vai tirar o sol de você, né? Então, olha só. Fala aí, quer falar alguma coisa? Transportando isso para indústrias, enfim, quem fica com o ar-condicionado ligado aí 12, 18 horas por dia, pensar em economia de 25 anos, o valor é absurdo, passando até dos milhões, né? Passando facilmente de milhões economizados. Com toda certeza. E você tem que ver outra coisa, né? Colégios e indústrias e comércio tem outra vantagem, né? Eles vão consumir na hora do pico de produção. Isso significa dizer que eles vão jogar menos conta para a rede. Se eles vão jogar menos luz para a rede, eles vão sofrer menos com TUSD. Eles vão ter uma economia ainda maior do que a residencial, que é esse caso aí que a gente está mostrando. Tem essa vantagem, né? E reduz aquela taxa que agora está sendo cobrado, já que ele utiliza no momento, ele não vai estar pagando. Exatamente, é isso aí. Está utilizando e não está pagando, não vai jogar o excedente e vão cobrar. O nome dessa taxa é TUSD, tá? O que eles fazem nesse TUSD? Eles cobram ICMS em cima da sua produção de luz. Só que ICMS é para produção de produtos e materiais. É proibido comercializar luz no país. Luz, assim, pequena quantidade, só leilões. Teoricamente, eles não deveriam cobrar ICMS, porque você não pode vender para eles, eles não podem fazer esse tipo de compra. Então, teoricamente, eu acho que é ilegal esse TUSD, tá? Mas é cobrado. A justiça já está aí e dá a favor de quem entra na justiça contra essa cobrança de TUSD, eles estão mandando devolver. Mas a diferença, eu vou mostrar aí, do meu pai está pagando TUSD. R$25 que ele paga todo mês de TUSD, né? Entrar na justiça por causa de R$25,
Só se você for pensar aí há 10 anos, né? Eu não sabia que tinha como reverter isso, não. Para a indústria vale a pena, né? Entrar com o processo para não ter que pagar o TUSD. Então, olha só, aqui tem um videozinho que a gente fez lá, pedir ajuda para o Elvio. O Elvio foi lá filmar lá o painel solar lá instalado. Olha, gente, daqui a pouco vai aparecer a gente lá. Parece que o Elvio está brincando de videogame, mas não é videogame, não. Tá olhando o celular ali, o Netflix dele, mas não é não. É controlando o drone. Olha lá, minha careca lá, e o Elvio ali no videogame ali. Um videozinho do painel instalado lá. Vamos falar das contas. Ó. Essas contas aí, eu peguei lá com meu pai lá para o mês de março de 2020, abril de 2019, né? E ele estava pagando, em março, R$ 614, em abril, 578, e aí a conta que fica no meio aqui, março, abril, e a conta de maio, eu fiz pelo gráfico de consumo dele, né? Eu peguei o quilowatt que ele consumiu no mês de maio de 2019, multipliquei pela taxa de cobrada e botei a taxa de iluminação em cima. Deu R$ 570. Então, ele veio pagando março, abril, maio, algo em torno de R$ 570, R$ 580, né? Agora, no mês de abril de 2020 e maio de 2020, olha aí, já com o sistema instalado, a conta de abril caiu para 160 e a conta de maio para 124. A de abril caiu para 160 porque a troca do medidor foi feita no dia 16 de março. Então, ele paga em abril o que ele consumiu em março, né? Então, até o dia 16, no meio do mês, né, ele estava produzindo sem poder utilizar o sistema fotovoltaico. Então, mesmo assim, mesmo tendo ficado sem usar 15 dias o sistema dele, ele teve uma redução de custo. Vamos voltar lá para o mês de abril. Ó. Março, abril, de R$ 578 para R$ 160, produzindo só 15 dias, né? E no mês de maio, a dele caiu de R$ 570 aproximadamente para 124. Olha só, a economia do mês de abril foi algo em torno de R$ 420 e do mês de maio, R$ 445. E outra coisa, não é só isso. Olha só, aqui embaixo nesse cantinho aqui, ó. Olha o que tem aqui. Saldo total de crédito. Então ele ficou com 39 kWh de crédito acumulado para o próximo mês. No próximo mês, o saldo acumulado de crédito dele já era 162 kWh. Onde é que ele vai usar esse kWh acumulado? Em fevereiro. Tá? Então, esse acúmulo de crédito aqui, a gente está nos meses de baixo consumo. Né? Esses créditos vão ser revertidos para ele de volta no mês que ele usar mais. Em janeiro, fevereiro. Assim espero eu. Estou positivo, porque eu fiz uns cálculos aí de entrada e consumo e tal, mas o negócio está batendo muito bem, está rodando muito direitinho. Olha a economia aí, R$ 420 por mês, R$ 450 por mês. Cá para nós é uma senhora economia, né? Meio salário mínimo, meio não, um pouquinho menos. Para ver, economiza mesmo. Se a gente for pensar, além dessa economia aqui, tem um excedente de crédito aqui já produzido, né? Deixou de pagar 418 e ainda produziu 39 kWh de energia.
Então, olha só, para as conclusões aqui, para a gente finalizar nossa conversa de hoje, eu nem sei se eu extrapolei a hora ou não. Então, olha só, primeira conclusão, a gente tinha pensado que ele ia pagar R$ 100, mas a gente conversou a questão do TUSD, né? E o TUSD encareceu a conta de R$ 100 para R$ 124. Tá? Foi R$ 24 acima da conta, pagando esse imposto aí, que é uma cobrança de CMS. Outra coisa, conclusão, previsão de energia gerada no primeiro gráfico, de 516 kW. Se a gente pegar a energia ejetada, 292, a energia fornecida de crédito, 123, né, o que acontece? A energia de crédito e a energia ejetada. Isso aqui a gente tira da conta de luz. A gente ainda tem o consumo direto, que a gente teoricamente não sabe. Eu fiz um cálculo inverso para chegar nesse 224. A nossa previsão de cálculo aqui era 510, 516. Esse valor aqui bateu cravado, esse 516 aqui, utilizando como base o ano de 2019. Cara, eu fiquei impressionado com esse cálculo aqui, na hora que eu fiz. Então, por isso que eu digo que as minhas expectativas dele ficar pagando só R$ 124 todo mês são altas, principalmente para o mês de janeiro e fevereiro, que é o de maior consumo, né? Então, essas foram minhas conclusões. Para finalizar, ó, produza a sua própria energia, tenha lucro e seja sustentável. Então, tudo que há de mais importante aqui para convencer alguém a investir num sistema fotovoltaico, né? Lucro e sustentabilidade. Obrigado. Tá? Vou deixar os meus contatos aqui. A empresa, tá? Para finalizar, teve alguns alunos que um amigo meu até que perguntou, que fez algumas perguntas no YouTube aqui. Então vamos lá, vamos responder. É melhor você perguntar, Gabriel, porque senão o som fica duplicado. Essa pergunta é do Lucas Toledo. Está perguntando ele sendo engenheiro civil, né? Mesmo tendo feito aí o curso profissionalizante, né, de instalação e projetista de sistema fotovoltaico, ele não pode assinar, então, o projeto? Infelizmente, aqui no estado do Rio, a gente não pode assinar, tá? A gente não pode assinar nem o projeto, nem a execução, tá bom? Então, a gente vai trabalhar de outras formas. Se precisar trabalhar com isso, trabalha como integrador, que foi o que eu fiz, né? Integrador é aquele cara que vai procurar cliente, vai procurar um engenheiro eletricista para fazer projeto, um engenheiro eletricista para fazer integração, vai comprar os equipamentos, vai ficar fazendo essa interface, tá? Vai ficar administrando o serviço todo. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu estou perguntando aqui como a habilitação. Não sei se é a habilitação dos profissionais para essa instalação. Basta ser engenheiro habilitado pelo CREA ou tem alguma habilitação específica? Então, para trabalhar com essa área no Rio, tem que ser engenheiro eletricista, eletrotécnica, ou técnico em eletrotécnica, ou técnico eletricista, né? Para a gente, engenheiro, trabalhar nessa área, a gente não consegue trabalhar como engenheiro. A gente só consegue trabalhar como integrador, tá certo? Ou então, se você quiser ser de produção, né, você vai ser montador. Agora é uma minha. Para o engenheiro saber se ele pode assinar projeto ou não. No Rio, a gente já sabe que não pode. Fora do Rio, ele precisa consultar diretamente o CREA, né? É isso aí, tá? Depende da interpretação do CREA, tá? Lá na Bahia pode não fazer o projeto, mas pode executar. Então, você pode ter duas RTs, RT de projeto do engenheiro eletricista e RT de execução do engenheiro civil na Bahia. Aqui no Rio, né, a própria Light está vedando isso aí. Sabe por quê? Porque eu assinei uma RT de execução e a minha RT de execução foi negada. Bateu na Câmara de Engenharia Elétrica, eles negaram, né? A coisa estava nessa guerrinha, né? Tem uma outra pergunta da Luciane. A manutenção desses painéis em residência é feita anualmente? Não. Você não tem necessidade de fazer anualmente, não. É interessante. O que eles recomendam é que você fique observando, né? Se tiver, por exemplo, cocô de passarinho e tal, você tem que limpar com mais frequência. Tem que tirar qualquer coisa, cai uma pipa em cima, você tem que subir lá e tirar,
porque esse tipo de coisa atrapalha a sua produção, faz sombra. Agora, se não tiver nada desse tipo de problema, você não precisa nem fazer manutenção, porque choveu limpa o painel, desde que ele tenha no mínimo de 10 graus de inclinação. Tem uma da Roberta perguntando qual o valor de investimento para uma residência. Então, vai depender do seu consumo, tá certo? Lá na casa do meu pai, que eu fiz a instalação lá, tá? Ele pagava conta de luz nos meses baixos de R$ 500, R$ 600, e em janeiro e fevereiro de R$ 800 de luz. A média de luz dele lá era R$ 650, R$ 700. O investimento foi de R$ 32 mil. Lembrando que o payback é de 6 anos e meio, né? Então, depois de 6 anos, ele já inverteu, já pegou o dinheiro todo que ele investiu e botou já no bolso. Não existe, eu acho que hoje, uma conta, um fundo, um investimento, um CDB, um LDB, um CDI, que te dê um retorno em tão pouco tempo assim. Outra pergunta aqui. Como é feita a limpeza do painel? Algum produto? Do Alan Costa. Não, a limpeza do painel é feita só com água e se você quiser botar um pouquinho de sabão, sabonete líquido, tá? Não precisa de mais nada, é jogar água e passar alguma coisinha para tirar o produto, alguma coisa se estiver agarrada. Vanderlei Trell, esses painéis têm validade por quanto tempo? O painel solar tem validade de 25 anos, tá? 25 anos. A produção energética dele cai em 20%. Então, ele começa produzindo 100%, depois de 25 anos, ele só está produzindo 80% do painel, da energia inicial. Só está produzindo 80%, que já é muita coisa. Naquela projeção que eu mostrei para vocês de retorno financeiro, já tinha considerado essa perda lá, e com essa perda de 20% da produção energética, dava aquele tudo de retorno lá, depois de 25 anos. O que tem que ser trocado? Depois de 10 a 15 anos, né, você tem que trocar um inversor. A vida útil do inversor é de 10 anos. A garantia de 10, a vida dele é de em torno de 15. Então, o inversor tem que ser trocado no meio do teu sistema. Mas também já estava computado lá a manutenção para poder trocar esse inversor. Acho que não tem mais perguntas. Bom, então eu vou agradecer a vocês. Então, já que a gente não tem mais pergunta, né? Eu vou dizer que eu achei muito legal esse sistema que a gente montou, né? Da gente ir mostrando as apresentações e vocês irem comentando. Tá? Agradeço muito a presença de você, Gabriel, a do John, por ter participado aí do nosso último webinar desse primeiro semestre, né? Eu acho que é o último, né? E, pessoal, o Elvio vai passar aí para vocês uma listinha aí para vocês, para os alunos, né? Negócio de crédito, de ponto de... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Horas complementares. Horas complementares, tá bom? Para os alunos. Não esqueçam de cadastrar lá. Então, Gabriel, muito obrigado. John, muito obrigado. Elvio, obrigado. Se vocês quiserem deixar algum comentário, tá? Um abraço. Tá bom? Show de bola. Tchau, tchau. Gente, Elvio, quer comentar alguma coisa aí, Elvio? Elvio sempre gosta de dar a palavra final. Não. Só parabenizar aí vocês pela apresentação. O webinar ficou bacana. Teve uma boa interação. Ao seu sinal, vou finalizar a transmissão. Então, boa noite para todo mundo. Pode finalizar aí, tá?